Mudar custa caro e eu não tô falando de dinheiro. Mudar custa caro psicologicamente, mentalmente, espiritualmente e também fisicamente. Decidir mudar de vida, mudar de emprego, mudar de círculo de amizade não é algo fácil. É algo que custa, é algo caro, é algo que custa o nosso bem-estar, o nosso conforto, aquela sensação que a gente adora de se sentir em casa, de se sentir seguro e de se sentir protegido. Por isso que enfrentar o desconhecido e decidir mudar não é uma decisão fácil, não é uma decisão que qualquer pessoa toma, porque sim, mudar dói, mas é essa dor, é essa dificuldade que a mudança coloca no nosso caminho que faz com que a gente cresça e com que a gente conquiste novos lugares. Nós adoramos a segurança, a gente adora se sentir confortável, protegido e por isso mudar é tão difícil. Por isso muitas vezes a gente aceita estar em lugares que a gente nem gosta ou em situações tóxicas que nos colocam para baixo do que mudar, do que tomar essa simples decisão de mudar, de fazer diferente, de ir em um novo rumo ou de simplesmente tomar uma atitude de mudança que nos tire dessa situação desconfortável, dessa situação que nos coloca para baixo, para mudar e buscar novas situações que impulsionem o nosso crescimento. Mas eu tenho uma péssima notícia para te dar. Se você é uma pessoa inquieta, uma pessoa que quer conquistar novos lugares, que não se contenta com o que você tem hoje e que almeja sim uma vida diferente, uma vida melhor, você vai precisar mudar. Você vai precisar encarar a mudança. Você vai precisar aceitar que talvez o lugar que você está, por mais cômodo que seja, não é o favorável para a vida que você merece ter. Eu mudei algumas vezes e por experiência própria, eu posso te falar que a mudança, por mais desconfortável que seja, ela é sim o necessário para que você consiga crescer, alcançar novos lugares e até enxergar uma nova visão de mundo. Eu saí da minha cidade, uma cidade pequena, no sul de Santa Catarina, com 20 anos de idade e vim para Curitiba. Passei um tempo em Curitiba e quando eu já estava quase me habituando, já gostava da cidade, já tinha a rotina, já estava construindo uma vida aqui, já até tinha essa vida, essa rotina aqui, eu decidi mudar para São Paulo. Fui em busca de novas oportunidades, queria entender como funcionava, queria ter uma nova visão de mundo. Morei praticamente um ano em São Paulo e aí voltei para Curitiba. Essa foi a mudança de cidade, que eu digo que foi a mudança mais drástica que eu já tive, né? As mudanças mais drásticas, mas tirando essas mudanças grandes, que são como se fossem um marco, eu tive muitas outras mudanças que eu precisei encarar, e mais do que isso, eu precisei buscar. Não foi aquela mudança que eu simplesmente aceitei, mas que eu precisei ir atrás para conseguir me transformar em uma pessoa melhor, em uma pessoa mais próxima do que eu queria. E tanto as grandes quanto as pequenas mudanças, elas me trouxeram a ser quem eu sou hoje. Elas me colocaram aqui nesse lugar. E se eu pudesse voltar lá atrás e falar para aquela Heloísa que saiu de uma cidade pequena, sem conhecer nada, sem conhecer o mundo, eu diria para ela mudar mais, para ela ir mais em busca do desconhecido, para ela se arriscar mais, para ela buscar mais coisas. Porque com certeza essa mudança, essa incerteza e até esse desconhecido me trouxeram conhecimentos, bagagem, vivências que eu jamais teria se eu tivesse continuado no mesmo lugar, na mesma cidade, com as mesmas amizades, com o mesmo dia a dia, com a mesma rotina. Por isso eu te digo que mudar não é fácil. Não foi fácil. Nunca vai ser fácil. Cada mudança ela vai trazer muita dor, muito desconforto, muito sofrimento, porque é algo que vai contra a nossa vida, contra a nossa rotina, contra o que a gente está acostumado a fazer até de forma automática. Mas ela é extremamente necessária, porque a partir dela você consegue enxergar a grandeza realmente do mundo e tudo que Deus criou
pra você. Pra mudar, você vai precisar enfrentar os seus medos. Você vai precisar enfrentar o medo do julgamento, o medo de não dar certo, o medo de ser incapaz, o medo de simplesmente aceitar o desconhecido. Coisa que é tão difícil pra gente, que a gente sempre quer ter o controle da situação e saber o que vai acontecer. Mas se você deseja mudar, sim, você vai precisar enfrentar esses medos. E talvez esse seja até o motivo pelo qual você se transforma tanto. Porque quando você encara seus medos e quando você aceita que você não tem controle sobre tudo, a vida ela começa a ficar muito mais leve. Nesse processo, você vai pensar assim, que talvez você fez a escolha errada. Que talvez essa mudança, que nem foi tão grande assim, mas que pra você foi algo que realmente impactou, ela não foi o ideal naquele momento, principalmente no primeiro momento que você tomar essa decisão. Você vai sentir um desconforto, uma insegurança, um medo, e tudo isso faz parte de quebrar os ciclos, de se desvincular de velhos padrões, de ir a caminho do novo, de criar realmente uma nova história. Você não consegue criar algo do dia para a noite. Você não consegue fechar os olhos e acordar e a sua vida estar completamente diferente. Existe um processo. E dentro desse processo, é natural que você também sinta insegurança, que você não tenha certeza ainda, clareza ainda do que vai acontecer. Comece com as pequenas mudanças. Comece a enxergar a mudança como algo bom, como algo que precisa acontecer para que você realmente consiga chegar onde você deseja, para que o seu sonho ele consiga florescer. Enxergue a mudança como algo bom, como algo necessário para que você trilhe a sua jornada. Uma coisa que é muito comum é as pessoas ao seu redor começarem a julgar, criticar, falarem sobre a sua mudança, principalmente se você comunicar essa mudança para as pessoas ao seu redor. E esse é um ponto muito sensível, porque por menor que seja essa mudança, talvez um novo hábito, talvez um novo estilo de vida, talvez uma nova alimentação, vai sim gerar um certo desconforto também em pessoas do seu convívio, porque você está mudando, você está se transformando. E necessariamente o seu círculo social também se transforma quando você se transforma, acredite se quiser. Por isso que as pessoas elas podem ficar um pouco receosas, um pouco desconfiadas, desconfortáveis e transmitam isso para você de uma forma clara, falando que você não deveria mudar, que você não deveria fazer isso, ou muitas vezes em tom de deboche, tentando desmerecer a sua jornada e o seu caminho. Saiba que isso é normal. É normal porque as pessoas elas não estão habituadas, elas precisam se habituar a esse novo você, a essa sua nova versão. E isso inclui se desfazer de uma imagem mental que elas têm de você. O ponto é, saiba disso, esteja ciente disso. E, se possível, até trace um plano para você conseguir lidar internamente com isso. Tanto para sua mudança, tanto para mudar de vida, quanto para lidar com a opinião contrária das pessoas, você precisa investir muito em autoconhecimento. Você precisa ter muita clareza de quem você é, do que você quer fazer, do porquê você está mudando, do porquê essa mudança ela é benéfica. Porque senão, na primeira crítica ou no primeiro obstáculo, você vai pensar em desistir. Você vai pensar em parar. Você vai reavaliar tudo o que você está fazendo. E você vai ficar confuso, você vai se perder no caminho. E muitas vezes você não vai realizar. Você vai continuar no mesmo lugar, estagnado. Por isso, quanto mais você investe em você, quanto mais você se conhece, quanto mais você tem clareza de quem você é, da sua grandeza e do porquê você está fazendo o que você está fazendo, com mais facilidade você consegue se aproximar dessa mudança, se aproximar dos seus objetivos, dos seus sonhos, da vida que você quer conquistar. Quando a gente pensa na nossa vida dos sonhos e nos nossos objetivos de uma maneira isolada, sem avaliar e sem entender que o nosso emocional, que a nossa mentalidade, que o nosso autoconhecimento é tão importante quanto,
tanto, e é uma parcela talvez até mais importante do que a própria ação. São esses fatores invisíveis que a gente não consegue ver realmente, a gente só consegue sentir, que são os responsáveis pela nossa mudança. Por isso que investir em você, ter clareza de quem você é, do que você quer, ter uma mentalidade forte, blindada, é muito importante nesse processo, porque você consegue ter certeza de que é realmente isso que você deve fazer. E por mais difícil que seja essa mudança, por mais distante que ela pareça estar, ou por mais doída que ela possa ser, sempre tenha uma visão positiva de futuro. A visão positiva de futuro é o que vai te fazer chegar. Quando a gente consegue enxergar o nosso futuro com realização, com satisfação, com alegria, as coisas elas são muito mais fáceis, a gente consegue se mover para o nosso sonho, para o nosso objetivo com muito mais facilidade. E aquela mudança que era pesada, que era desconfortável, ela começa a se tornar natural, simplesmente porque a gente tem uma visão positiva daquilo. A gente sabe que se a gente tomar determinada atitude, fazer determinada mudança, a gente vai chegar até o nosso objetivo. E isso serve como um gás realmente, como uma força ali estimulando a nossa mudança. Talvez mudar seja a única coisa que falta para te levar mais perto dos seus sonhos. Muito obrigada por estar aqui comigo e agora eu te encontro no próximo vídeo.